Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos continuar nosso mini curso, não é uma aula, isso aqui é um mini curso sobre a Lei 12.527. Na altura do campeonato, nós já estamos no capítulo 4º, nós sabemos que nós temos aí 6 capítulos e faço uma chamada especial para vocês. Neste capítulo, nós vamos tratar das restrições de acesso à informação, Professor, quais são essas restrições? 2 tipos de restrições. Aquelas informações que são protegidas por sigilo, ok? E as outras informações que são consideradas informações pessoais, né? Então, esses aqui são os dois tipos, né, os 2 blocos de informações que são sujeitas à restrição. Professor, por que sujeitas à restrição? Primeiramente, você tem que entender na altura do campeonato que essa aqui é uma lei que está regulando o quê? O direito constitucional de acesso a informações, ou seja, regra geral. Qual que é a regra geral? A regra geral é todo mundo pode ter acesso a todas as informações produzidas pelo setor público, mas nós temos um tipo de informação que é para assegurar a própria proteção do Estado e a sociedade, que elas serão protegidas por um tempo determinado, fora as informações pessoais. Ou seja, é o capítulo que eu digo para vocês, sem dúvida nenhuma, meus amigos, ó, sem dúvida nenhuma, né? É o capítulo na qual nós temos aí mais exercícios, é o capítulo de maior incidência de questões de prova. Inclusive o seguinte, nessa aula nós temos aí 35 slides, dos 35 slides, vocês podem ter certeza que nós vamos resolver 10 questões de concurso. Por quê, professor? Porque é o mais cobrado. Ou seja, nesse capítulo, se você estiver aí um pouquinho cansado, com sono, para o vídeo, vai descansar, vai refrescar um pouquinho a cabeça, o corpo, dá uma respirada depois e vem assistir esse vídeo porque é muito importante, ok? Vamos lá. Então, esse capítulo ele é organizado em 4 sessões. A primeira sessão traz sobre as disposições gerais. O segundo, da classificação da informação quanto o grau e o prazo de sigilo, né? O grau de sigilo nós já sabemos, são 3 graus de sigilo reservado, reservado, secreto e ultrasecreto, e o prazo do sigilo, né? Por exemplo, reservado, 5 anos, secreto, 15 anos, e ultrasecreto, nós temos aí 25 anos. Na seção 3, nós vamos trabalhar da proteção e do controle da informação sigilosa. A seção 4, dos procedimentos de classificação, reclassificação e desclassificação, ou seja, não é qualquer autoridade, não é qualquer pessoa que pode classificar uma informação, por exemplo, como uma informação de ultrasecreta. Tem as pessoas, tem as autoridades competentes para classificar determinada informação. E, finalmente, a seção 5 trata das informações pessoais, ou seja, o capítulo 4º é o capítulo mais longo, o capítulo de maior conteúdo, são 5 sessões aí para vocês, ok? Vamos lá, seção 1, vamos lá. Primeiro, disposições gerais. Eu vou ler, vamos ver se vocês conseguem entender. Tem pegadinha aqui, hein? Presta atenção. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Professor, não estou entendendo, professor. Vamos lá. O que o legislador quis dizer nesse artigo? Ó, vamos lá, juízo de valor, vem comigo, pensa. Primeiro, regra geral. Todo mundo tem direito à informação. Essa é a regra geral. Algumas informações vão ter o quê? Acesso restrito. São aquelas classificadas com grau de sigilo, ok? Ok. O que fala aqui? Ó? Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos humanos. Ou seja, eu, professor Luiz, tenho uma demanda judicial, uma tutela judicial, e eu preciso de uma informação que está classificada como reservada. Lá na justiça, eu preciso dessa informação para quê? Para provar que eu sou inocente, estou sendo acusado pelo Ministério Público, por exemplo. O que acontece? Neste caso, tá certo? O único caso que é quebrado o quê? A proteção da informação classificada como informação sigilosa. Então, preste atenção, isso aqui é a exceção da exceção. Nós estamos estudando qual capítulo? Nós estamos estudando aqui, ó, o capítulo das restrições de acesso à informação.
Ou seja, aqui vai regular todas as situações de quê? Todas as situações que envolvam restrição, mas que para o exercício da tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais, você pode, aí o Estado não pode negar o acesso a essa informação. Atenção, essa é a única exceção e isso cai muito em concurso. Bacana entender o que está escrito aí, qual é o significado do legislador. Parágrafo único, muito importante também. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação de direitos humanos praticados por agentes públicos ou a mando de autoridade pública não poderão ser objeto de restrição de acesso. Então está aqui para vocês, né, alguma informação que foi classificada, por exemplo, como sigilosa, só que essa informação ela violou o quê? Os direitos humanos. Se há violação dos direitos humanos, e não interessa qual tipo de informação, ela não poderá ser classificada com grau de sigilo. Então está aqui para vocês, o capítulo começa aí com duas exceções fundamentais. A primeira exceção fundamental, que para o exercício da sua defesa, necessária a tutela judicial ou administrativa de direitos humanos, não pode ser negado o acesso à informação, mesmo que a informação esteja protegida com grau de sigilo, esteja protegida com sigilo. E o parágrafo único diz o seguinte, olha, não tem proteção à informação aquelas informações que impliquem desrespeito aos direitos humanos por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas. Bacana. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Fechou, né? Ótimo. STJ, CESP 2015, analista. De acordo com a legislação em vigor, não poderá ser negado o acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Ou seja, essa questão é uma questão que está prevista na Lei 12.527, nós já lemos isto, né? É uma lei que está rigorosamente prevista no artigo 21 da lei. Só fazendo uma leitura da lei do artigo 21, está aqui, ó, o caput da lei, ó. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais, né? Ou seja, o que está dizendo aqui? Essa questão está correta, só para reforçar um pouquinho mais, se você precisa de alguma informação e essa informação esteja aí classificada com grau de sigilo, se essa informação que você precisa é para se defender na justiça, para tutela judicial ou administrativa de direitos humanos, não pode ser a ela negada essa informação para você. Somente para você, nesse processo, não pode ser negada a informação. Bacana? Questão correta. Quem estuda aqui no LAC acerta todas as questões, com certeza, né? Bacana? Vamos lá, continuando. Artigo 22. O disposto nessa lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça, nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público, né? Ou seja, nós temos outras situações, principalmente situações aí de comércio, situações da atividade econômica, que existe o tal do sigilo industrial, segredo industrial, tá? O segredo industrial. Por exemplo, quero dizer para você, não exclui demais hipóteses de sigilo, né? A fórmula da Coca-Cola, né? A fórmula da Coca-Cola,
ela é guardada aí sob 7 chaves, não é isso? É um sigilo aí, é um segredo decorrente a um segredo industrial. Então, não exclui, né? Então, essa informação, inclusive, essa informação é do particular, então ele tem um direito aí de privar o acesso a essa informação. Bacana. Para a seção segunda seção da lei, né? Agora a gente vai tratar para vocês o seguinte, ó, da classificação da informação quanto ao grau e os prazos de sigilo, né? Ó, quanto ao grau, nós já sabemos, são 3 graus, né? Prazo de sigilo, também já sabemos, 5, 10 e 25. Bacana? Vamos lá. Artigo 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação o acesso irrestrito possam, né? Ou seja, vamos lá, regra geral, informação deve ser pública, exceto aquelas informações que são imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. Então, essas informações poderão passar por graus de quê? De classificação quanto ao sigilo. Bacana? O que diz o artigo 23? O artigo 23, ele vai dizer o seguinte, o artigo 23 ele vai dizer quais as situações, quais os tipos de informações que serão sujeitas aí à aplicação do sigilo, ou seja, eles vão tratar de forma reservada, elas vão ser restritivas, não vão ser divulgadas por um determinado tempo. Professor, por que isso aqui é importante? Isso aqui é muito importante, sabe por quê? Isso aqui é uma defesa para a democracia. Imagine só, né, um ministro de Estado aí tendencioso, né? Ele comete aí, tendencioso, né? Tem algum documento, que esse documento aí, ele possa inclusive reincriminá-lo, né? Judicialmente. O que ele fala? Ó, para não dar acesso à publicidade desse documento que vai estar formando prova contra o cara chega lá e decreta, classifica como o quê? Como documentos aí, como documentos ultrasecretos. São 25 anos, né? O que acontece, cara? Ultrasecreto, pronto, acabou, esse documento não vai ser público, né? E aí? Aí daqui 25 anos nem sabe se o cara estará vivo. Então, para isso, o legislador sabiamente definiu em algumas hipóteses, quais são as hipóteses na qual esses documentos serão aí sofrer a restrição. São poucas hipóteses. Primeira, pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional. 2, prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do país, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros estados e organismos internacionais. Terceira situação, pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população, oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país. Em relação a esse item 4 aqui, muitas informações aí produzidas pelo Banco Central do Brasil são informações aí que têm um certo grau de sigilo, né? Por quê? Porque se essas informações forem divulgadas não no momento correto, pode ocasionar o quê? O elevado risco à estabilidade financeira, econômica e monetária do país. 5. Prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas. Prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional. 7. Pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares. Ou, finalmente, item 8, comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento relacionadas com a preservação e repressão de infrações, né? Ou seja, na condução do inquérito policial, está protegido pelo sigilo das informações, inclusive isso está no Código Processual Penal. Bacana? Então é o seguinte, o artigo 23, ele trouxe o seguinte, olha, as informações que serão classificadas como sigilosas, tá certo? Só podem ser nesses casos. Então você tem o quê? 8 hipóteses para você decorar, que são essas informações, que são motivos que podem ensejar o quê? Motivos que poderão ensejar o quê? Restrição de acesso às informações. Artigo 24. Artigo 24, ele já vai tratar qual é o grau,
quais são os graus, perdão, de sigilo que essa informação pode receber. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor, e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultrasecreta, secreta ou reservada. De novo, ultrasecreta, secreta e reservada. Gente, atenção, maior potencial de questões, maior probabilidade de ser cobrado em prova é esse cara aqui, tá? Isso aqui, quem diz é estatística. Professor, e aí? Aí eu tenho que fazer para vocês, tá? Um comentário muito interessante. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá. Vou fazer o comentário com a questão em seguir. Vem comigo. Questão CDF, né? CESP 2017, cargo de técnico. Vem comigo. Com relação ao grau de sigilo, os documentos podem ser classificados como ostensivos, reservados, secretos ou ultrasecretos, né? Então vamos lá, né? Relação, grau de sigilo. Professor, o grau de sigilo está na lei 12.527, ok? De 2011. Só que é o seguinte, cara. Essa lei 12.527, vem comigo essa explicação importante, ela revogou aqui, tá? Os artigos 22, 23 e 24 da lei 8.159. Esses artiguinhos aqui antes que tratavam sobre a classificação do grau do sigilo, ou seja, antes a classificação do grau do sigilo era reservado, ostensivo, secreto e ultrasecreto. Com o advento dessa outra lei aqui, da lei atual que está vigorando, eles são classificados como reservados, secretos e ultrasecretos, ou seja, esses documentos que eram classificados como ostensivos não existem mais. Então, o aluno que estuda aí com documentação, com material antigo, né, ele errou essa questão. Então, errou por isso, porque não tem hoje, na legislação atual, essa possibilidade dos documentos serem ostensivos, bacana, ostensivos. Ou seja, a questão está errada por esse detalhe. Lembra-se, questão de 2017, cara, né? A lei foi de onde? A lei foi de 2011, já temos um tempo considerável aí de vigência dessa lei. Bacana? Fechou, né? Continuar. Parágrafo 1º. Então, o caput desse artigo ele definiu quais são os graus, quais são os tipos de classificação do sigilo. São 3, né? Nós já sabemos, reservado, secreto e ultrasecreto. O parágrafo 1º vai definir quais os prazos, né? Então, os prazos, vamos ler aqui, os prazos máximos, prazos máximos, não significa dizer que toda a informação classificada terá o prazo máximo, né? De restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no caput, vigoram a partir da data da sua produção e são os seguintes. Primeira coisa, professor, quando que passa a valer, quando que passa a contar o prazo? A partir da sua produção. A partir da sua produção, gente, Detalhe importante, concurseiro, o cara que está acostumado a fazer prova de concurso, já sabe que isso aqui você tem que tomar atenção, né? Ultrasecreta, prazo máximo, 25 anos. Secreto, prazo máximo, 15 anos, né?
Reservado, prazo máximo, 5 anos. E aí, professor? E aí que você tem a obrigação total de saber disso, porque, como disse, muitas questões de concurso costumam cobrar isso. Gente, questões são fáceis, só basta você memorizar. Quer ver? Vamos fazer algumas aí. CDF, CESP 2017, cargo de técnico. A informação sigilosa é aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público. Exatamente, olha só, né? Informação sigilosa, sabemos que a regra geral preceito constitucional geral, não existe informação restrita, né? E se tiver alguma informação restrita, ela tem que ser classificada como um grau de sigilo, que são 3 graus de sigilo. Qual que é o primeiro grau de sigilo? O primeiro grau de sigilo é reservado, o segundo secreta, depois ultrasecreta. Então, essa informação que é classificada como reservada, ou secreta, ou ultrasecreta, ela é temporariamente. Em relação aos prazos, acabei de falar para vocês, reservada no máximo 5 anos, sigilosa 15 anos e ultrasecreta 25 anos. Né? Então, a questão está absolutamente correta. Próxima questão, informação, MPOG CESP 2015, cargo de analista. A informação, quando classificada na categoria secreta, olha aí, categoria secreta, permanece por 15 anos com restrição de acesso. Né? Aí o que acontece? Né? Essa questão aqui o examinador considerou correto, né? Mas para ficar 100% correto, permanece com, né, até 15 anos. Aí estaria 100% correto, né? Que quando ele fala aqui por 15 anos, né, significa dizer que toda a informação secreta serão 15 anos. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Por quê, professor? Quando cessar aqueles motivos, né, motivos que levam a decretação, a classificação como secreta, ela vai perder aí essa proteção. Então, o examinador considerou essa questão correta, mas eu faço essa observação para vocês, porque aqui você tem que aprender tudo sobre isso. Bacana? Vamos lá, continuando. CDESP, CESP 2017, cargo de técnico. De acordo com a Lei de Acesso à Informação, o acesso a dados contidos em documentos classificados como reservado poderá ser restringido por até 5 anos. Aí, aqui, já o legislador, o examinador, colocou o tempo. Poderá ser, né, restringido por até 5 anos. Aqui a classificação do cara é reservado. Reservado 5 anos, secreto 15 anos e ultrasecreto 25 anos. Todas elas são poderá ser. Cara, aqui não tem jeito, você não tem como não acertar as questões aqui do LAC. Então, a questão está correta. Né? Ok. Parágrafo 2º. As informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente e vice-presidente da República e respectivos cônjuges... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Cônjuges, filhos serão classificados como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou último mandato em caso de reeleição. E aí, prof, e aí eu tenho que fazer algumas explicações para vocês aí importantíssimas. Vem comigo aqui. Primeira coisa, cara, vamos lá, calma. Paciência nessa hora aqui. Vem cá, olha aqui. Então é o seguinte, todas as informações referentes ao presidente,
vice-presidente e seus respectivos cônjuges e filhos, tá, serão classificados como reservadas. Muitas provas de concurso trocou a palavra reservadas por secretas ou ultrasecretas, ok? Só que são informações, não são todas as informações, só somente aquelas informações que podem colocar a segurança em risco, a segurança do presidente, vice-presidente, cônjuges e filhos, tá, ok? É classificado como reservado, bacana. Sabendo só isso aqui, cara, você já acerta várias questões de concurso. Só que o legislador foi mais a fundo. O que ele colocou? Ele colocou a hipótese de reeleição. Nós sabemos, tá? Nós sabemos que o mandato eletivo, né, são de 4 anos. Esses caras podem o quê? Sofrer o instituto da reeleição e ficar mais 4 anos. No caso aqui são 8 anos. Então está aqui para você, né? Então o que ele falou? E a reservada são 5 anos, né? Aí ele colocou um dispositivo aqui, ó, olha só. E ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou o último mandato em caso de reeleição. Então o cara aqui, ó, no primeiro dia de mandato dele, tá? Pela regra, seria até aqui, ó, 5 anos, né? Mas o que acontece? Ele continua presidente, então ó, ele vai estender esse prazo aqui para o último dia, no caso, 8 anos. Ó, 8 anos. Professor, o que significa isso? Esse aqui é o único caso na legislação sobre o quê? Sobre a extensão, a prorrogação, a ampliação, tá certo? Ampliação da classificação do grau, classificação do grau aí de restrição de acesso a informações reservadas. E aí, prof, e aí se é o único caso, imagina o que o examinador vai cobrar. O examinador vai cobrar isso. O examinador gosta de cobrar exceções. O examinador gosta de cobrar números. O examinador gosta de cobrar o único caso. Quer ver? Isso caiu na prova. Vamos fazer uma questãozinha agora. MPE, CESP, VUNESP, desculpa, MPE, São Paulo, né, Ministério Público Estadual, São Paulo, VUNESP 2016, cargo de analista. Vem comigo. Segundo a Lei 12.527, as informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente e vice-presidente da República e respectivos cônjuges e filhos serão classificados como, ou seja, vem comigo, as informações do presidente, cônjuge, presidente, vice-presidente, os cônjuges e os filhos são classificadas como tem grau de sigilo? Sim, tem grau de sigilo. Se tem grau de sigilo, tem 3 hipóteses: reservado, secreto e ultrasecreto. Presidente e vice-presidente da República, qual que é a classificação? Reservado. Se é reservado, a letra A está fora, porque está ultrasecretas. Ó. A B, secretas, está fora também. Ó. Imprescindíveis ao interesse público e ficarão disponíveis até o término do mandato, em exercício do último mandato, indicado de reeleição. Esse cara aqui está incompleto. Incompleto, né? Tá incompleto esse cara aqui, tá? Imprescindíveis à segurança da sociedade e ficarão serão classificados como reeleição, o quê, ó? Serão classificadas como, ó, reservadas e ficarão sob sigilo até o mandato em exercício ou último mandato no caso de reeleição. Ou seja, se o cara aí estudou com a gente, se o cara fez a leitura da lei, com certeza ele não errou essa questão, uma questão muito fácil como essa aqui, ou seja, a questão é a letra E, tá? A letra E é a alternativa correta. O examinador quis saber o quê? Se você sabe dessa única particularidade aí do presidente e vice-presidente da República, cônjuges e filhos que tenha todas as informações que pode colocar em risco são classificadas como reservadas. E tem a particularidade ainda do mandato eleitoral, que é 4 mais 4, 8, né? E a reservada são 5 anos, ok? Ótimo. Parágrafo 3º. Alternativamente aos prazos previstos no parágrafo 1º, poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso à ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra antes de transcurso do prazo máximo de classificação. Então está aqui para vocês, cara. O que acontece isso aqui? Tá? Vamos colocar que tem uma informação que o Brasil está negociando com a China
tá certo? Vamos colocar algo aí, um tratado nuclear com a China, né? Estou colocando uma informação super, ultra secreta, né? É um tratado nuclear com a China, tá? E se a divulgação que o Brasil, se vazar alguma informação, se o Brasil está fazendo esse tratado, pode prejudicar o objetivo final, que é celebrar esse contrato com a China. O que acontece? Todas as informações, pelo presidente da República, pelo ministro de Defesa, pelo comandante do Exército, né, serão classificadas como ultra-secretas. Ultra-secretas são um prazo de quê? De 25 anos. Está aí. Só que é o seguinte, da data da produção dos documentos até a celebração foram 3 anos. Celebrou o contrato nuclear de parceria e cooperação técnica com a China. Pronto. Se o objeto da proteção era proteger essa negociação, e uma vez que essa negociação já foi finalizada, não tem mais o porquê, não tem mais o motivo de você proteger essas informações, porque vai ter uma cerimônia, vai ser divulgada essa parceria com a China. Então, é o seguinte, é uma hipótese, né? O que pode, regra geral, você pode antecipar o prazo, tá? Antecipar o prazo de restrição. Você não pode prorrogar o prazo de restrição dessa informação, porque toda informação ela é pública e um dia ela vai ser disponibilizada, mais cedo ou mais tarde. Bacana? Então, prazo máximo de classificação. Isso conta muito. Professor, e aí, professor? Transcorreu o prazo. Se transcorrer o prazo, ela vai se tornar pública automaticamente de acesso público. Transcorrido o prazo de classificação, ou consumado o evento que defina o seu término final, a informação tornar-se-á automaticamente de acesso público. Então, está aqui para vocês, venceu o prazo, ela vai se tornar automaticamente pública, né? Parágrafo 5º. Para a classificação da informação, em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público das informações utilizadas a critério ao menos restritivo possível. Consideráveis, né? Ou seja, está colocando aqui o seguinte, motivos, né, e fundamentos para que o agente público, quando for classificar a informação, ele leve em consideração esses 2 ditos, a gravidade do risco ou o dano à segurança da sociedade e do Estado, e o prazo máximo de restrição de acesso ou evento que defina o seu término final. Então, são as 2 considerações importantes na qual a autoridade aí competente para fazer a classificação das informações analise seus fatos aí, ok? Vamos lá, seção número 4, né? Dos procedimentos de classificação, reclassificação e desclassificação, né? A classificação do sigilo de informações no âmbito da administração pública federal é de competência. Ok. Classificação. O que é isso? Quem são as pessoas que podem classificar as informações como ultrasecreto? Gente, isso aqui também é cobrado muito. Vamos lá. Ultrasecreto, quem que é? Só a autoridade. Ah, professor, sou chefe de seção. Está passando um documento na minha mão aqui, ultrasecreto. Não vai passar um documento na sua mão de ultrasecreto. Tá certo? Vamos lá. Quem que pode ver? Ultrasecreto. Quais são as autoridades? Primeiro, o presidente da República. Se tem um presidente da República, tem quem? Tem o seu vice, né? Ultrasecreto, cara, anota aí, 5 autoridades. Cara, isso você tem que saber, isso despenca em prova, hein? Presidente, vice-presidente e seus auxiliares diretos. Professor, quem que são os auxiliares diretos do presidente da República? É o ministro de Estado. Ministro de Estado é autoridade com as mesmas prerrogativas. Professor, dá um exemplo de autoridades com as mesmas prerrogativas. Já falei para vocês. Por exemplo, o presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central ele não é um ministro de Estado. O presidente do Banco Central ele é presidente de uma autarquia que está vinculado no Ministério da Fazenda. Só que, pela legislação em vigor, ele considera o presidente do Banco Central no mesmo nível de quê? De ministro. Ou seja, o presidente do Banco Central ele pode, sim, tá certo, classificar alguma informação como ultrasecreta. E pode, faz, com certeza. Terceira, gente, ultrasecreto, são informações importantes. Aí diz assim, segurança do Estado. Quem que cuida da segurança do país, Brasil? É o quê? O Exército, as Forças Armadas.
Então, comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Aeronáutica. Então, são aqui os comandantes das forças militares do Brasil. E, finalmente, nós temos aí chefe de missões diplomáticas consulares permanentes no exterior. Conclusão, são apenas 5 pessoas aí autorizadas pela legislação, pelo legislador, em classificar a informação como ultrasecreta. São informações mais importantes do nosso país. Bacana? De novo, tem que saber, isso aqui cai na prova. Comigo aqui, ó, presidente da República, vice-presidente da República, ministros de estados e autoridades com as mesmas prerrogativas. Lembrem do presidente do Banco Central, comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica e chefe de missões diplomáticas e consulares permanentes no exterior. Então, um cara é um diplomata no Brasil, ele não tem direito aí a classificar como a informação como ultrasecreta, né? Principalmente essa aqui do exterior, gente, porque tem muitos tratados, convenções aí internacionais que tem que ser tratados sob sigilo. Bacana? Prof, isso cai em concurso? Não proai, isso despenca. Olha só como foi cobrado nesse concurso. Vem comigo. Instituto Federal de São Paulo, IBFC 2016, cargo de analista. Considerando a Lei Federal 12.527 de 2011 e o Decreto Estadual 58.052 de 2012, né? Este aqui é um decreto regulamentador da lei, tá? Só que esse decreto aqui é somente para o estado de São Paulo, tá? Inclusive tem aula gravada aqui minha sobre esse assunto aqui, mesma forma que eu gravei aí a Lei 12.527, são 6 partes, uma parte, cada capítulo uma parte. A classificação do sigilo de informações no âmbito da administração pública federal, não é estadual, é de competência de no grau de ultrasecreto das autoridades, exceto, né? Ou seja, vamos lá, quais são as autoridades aí que são permitidas a classificação como a informação ultrasecreta? Comigo, primeiro, chefe do executivo, qual que é o nome do cara? Presidente da República. Se tem um presidente, ele leva quem? O vice junto, tá? Então, presidente, vice-presidente. O que mais? Quem que são os auxiliares diretos do cara? Ministros de estados e aqueles que têm a mesma prerrogativa de ministro. Pronto. E o 4, Forças Armadas, comandante da Aeronáutica, Marinha e do Exército. E, finalmente, o chefe de missões diplomáticas e consulares permanentes no exterior. São as 5 pessoas que podem classificar a informação como ultrasecreta. Então, ele quer, exceto chefes de autarquia. Já chegamos à resposta. Chefes, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista não podem classificar a informação como ultrasecreta. Esses caras aqui podem classificar a informação como secreta. Está aqui para vocês, né? Vice-presidente, pode. Ministro de Estado, pode. Presidente da República, pode. Ou seja, uma questão fácil demais aí, a letra A. Mas é uma questão, se o cara não estudou, ele vai ter uma dificuldade enorme de acertar uma questão como essa aí, letra A. Bacana? Fechou. Vamos continuar, né? O item 1, Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau.